Quem acompanhou a última Copa do Mundo certamente conheceu um pouco mais sobre a seleção de Cabo Verde. Mesmo se despedindo na fase 16avos de final, os Tubarões Azuis chamaram a atenção pelo futebol competitivo, pela personalidade dentro de campo e pelos personagens que conquistaram público ao longo do torneio. Mas existe um outro lado do futebol cabo-verdiano que ainda é praticamente desconhecido para o mundo. Afinal, como funciona o Campeonato de Cabo Verde? Pensando nisso, o Gol de Canela foi atrás dessas respostas e separou 7 curiosidades sobre a competição. Para entender o Campeonato Cabo-Verdiano, primeiro é preciso entender a geografia do país. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, das quais 9 são habitadas. Como a logística entre elas nem sempre é fácil, a Federação de Futebol local precisou adaptar o seu calendário esportivo. Na primeira parte do calendário, cada uma das 9 ilhas habitadas realiza o seu próprio campeonato. Não existe uma data absolutamente igual para todas elas, mas essas competições costumam ocupar os meses entre o final de um ano e abril do ano seguinte. É somente depois disso que surge a fase final do Campeonato Nacional. E é aqui que aparece outra particularidade. Embora Cabo Verde tenha 9 ilhas habitadas, existem 11 competições regionais que dão acesso ao Nacional. Isso porque Santiago e Santo Antão são divididas em 2 regiões futebolísticas cada, Norte e Sul. Assim, a fase nacional reúne 12 clubes, os 11 campeões das ilhas e o campeão nacional da temporada anterior. Em 2024, Cabo Verde decidiu mudar ainda mais a fórmula do seu campeonato. E a inspiração veio da principal competição de clubes do futebol europeu, a Champions League da UEFA. Até então, o campeonato trabalhava com grupos mais tradicionais. Com a mudança, os 12 classificados passaram a integrar uma única tabela de classificação, embora não enfrentem todos os adversários. Cada clube disputa apenas 6 partidas nessa primeira fase, sempre contra 6 adversários diferentes. São 3 jogos em casa e 3 fora. Depois dessas 6 rodadas, os 4 melhores colocados avançam às semifinais. As semifinais são disputadas em partidas de ida e volta e a final acontece em jogo único. A mudança não teve apenas um objetivo esportivo. Ela também atende a um problema muito concreto no futebol cabo-verdiano, o custo dos deslocamentos e da hospedagem entre as ilhas. Aqui aparece outra diferença importante em relação aos campeonatos que estamos acostumados a acompanhar. Cabo Verde não possui uma segunda divisão nacional unificada. Isso porque, como dito antes, cada temporada do campeonato nacional é alimentado pelos campeonatos regionais. Mas isso não significa que não exista rebaixamento no futebol do país. Algumas ilhas possuem suas próprias divisões de acesso, como por exemplo São Vicente. Isso cria uma situação curiosa. Um clube tradicional pode desaparecer do campeonato cabo-verdiano por 2 motivos completamente diferentes. Simplesmente por não ter vencido a sua região naquela temporada, ou em casos mais extremos, pode nem sequer estar disputando a principal divisão da sua ilha. Essa talvez seja uma das características mais surpreendentes do futebol cabo-verdiano. Ser campeão nacional deveria abrir as portas para algo ainda maior, representar o seu país nas competições continentais africanas. Os clubes de Cabo Verde enfrentam limitações financeiras importantes para disputar uma competição internacional. Uma campanha continental geralmente gera muitos gastos, como passagem aérea, hospedagem, alimentação, entre várias outras coisas. E isso pesa especialmente em um futebol cuja realidade interna ainda é predominantemente amadora ou semiprofissional. A última participação de um clube cabo-verdiano na Champions League da África aconteceu em 2009. Naquele ano, o representante foi o Sporting Clube da Praia. Desde então, o campeonato cabo-verdiano continua produzindo campeões, mas os representantes do país em competições africanas desapareceram.
Se o recorte for feito a partir da independência de Cabo Verde, que aconteceu nos anos 70, existe um clube acima de todos os outros quando o assunto é título nacional. O Clube Esportivo Mindelense, da Ilha de São Vicente, é o maior campeão nacional da era pós-independência, com 13 títulos. O domínio ainda é maior quando também são contabilizadas as conquistas do período colonial. Nesse caso, o Mindelense chega a 19 títulos oficiais. Logo atrás, considerando apenas a era pós-independência, aparece o Sporting Clube da Praia, com 10 conquistas nacionais. Mas os últimos anos começaram a desenhar uma outra força no mapa do futebol cabo-verdiano. O Palmeira tornou-se um dos grandes protagonistas do campeonato nacional. O clube disputou 4 das últimas 5 finais nacionais. Existe um enorme contraste entre o campeonato nacional e a seleção cabo-verdiana que disputou a Copa do Mundo de 2026. Os 26 jogadores convocados atuavam fora do país naquele momento, um reflexo da enorme importância da diáspora e dos atletas que construíram suas carreiras principalmente no futebol europeu. Porém, isso não significa que o futebol doméstico esteja desconectado da geração que levou o país à sua primeira Copa do Mundo. Alguns personagens importantes dessa história possuem raízes diretamente ligadas ao campeonato cabo-verdiano. Um dos melhores exemplos é Vozinha, o goleiro que se tornou um dos grandes personagens da histórica campanha cabo-verdiana no Mundial de 2026, passou por diferentes equipes da Ilha de São Vicente antes de construir sua carreira internacional. Outro nome emblemático é Estupira. O lateral começou sua trajetória profissional no Sporting da Praia antes de seguir sua carreira no exterior. Voltou ao futebol cabo-verdiano e fez história. Fez parte do Boa Vista da Praia, que conquistou o Campeonato Cabo-Verdiano de 2024. O agora ex-treinador da seleção, Bubista, também possui uma ligação histórica com o campeonato. Ele construiu trajetória como jogador e, depois de encerrar a carreira, passou também pelos bancos do futebol cabo-verdiano. No Mindelense, comandou a equipe que conquistou o Campeonato Nacional em 2013. Depois vieram novas etapas na carreira até que em 2020 assumiu a seleção principal de Cabo Verde. E para finalizar, existe um detalhe capaz de fazer qualquer brasileiro se sentir um pouco em casa ao olhar para o futebol cabo-verdiano. A influência do futebol brasileiro atravessou o Atlântico e deixou marcas profundas em diferentes ilhas de Cabo Verde. Clubes brasileiros viraram referência para nomes, uniformes, cores e símbolos de equipes locais. Na Ilha do Fogo existe o Botafogo Futebol Clube, fundado em 1973. O escudo utilizado pelo clube cabo-verdiano é inspirado no do Botafogo de Ribeirão Preto. A Ilha de São Vicente também tem seu toque brasileiro. O Esporte Clube Corinthians de São Vicente foi fundado em 1987 e carrega no próprio nome e sua identidade a referência ao Corinthians paulista. Na Ilha do Maio existe o Cruzeiro da Colheita. Fundado em 2000, ele é diretamente inspirado no Cruzeiro de Belo Horizonte. Ainda na Ilha de Maio tem a Associação Esportiva Clube Figueirense. Enfim, é mais uma demonstração da dimensão cultural que o nosso futebol conquistou pelo mundo afora.